E a imagem. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos começar finalmente a nossa atividade. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, informar que vai ser um prazer tê-los conosco o tempo todo até julho, né? Quem não puder assistir sincronamente pode assistir pelo YouTube depois. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Eu estou tentando. Então, hoje é primeiro seminário que nós teremos. E eu tenho a honra, então, de gerenciar, de moderar esses seminários. É uma atividade que está acontecendo com o apoio da AF Educação, com o apoio do Instituto Farmer Brasil e da The Network Towards Unity for Health Latin America. Então, os professores do Instituto Farmer Brasil se colocaram à disposição para participar desse ciclo de seminários, para tentarmos utilizar esse momento que a gente vive, esse momento delicado de isolamento, de quarentena, de incertezas, para se colocar o seu conhecimento à disposição dos professores, colocar um pouco mais as questões que nós temos acontecendo no mundo atual em termos de conhecimento, em termos do seu pensamento sobre educação e na área de saúde, na área de ciências da saúde, na formação das profissões da saúde, e eu espero que a gente consiga ter um seminário bastante interessante. Serão 19 atividades, um ciclo de seminários interessantes, serão 19 atividades toda terça e quinta-feira, das 19 às 20h30. Nós temos uma sala agora que cabe em 3.000 pessoas e o link do canal do YouTube, que a AFIA nos colocou à disposição. Nós estamos registrando a presença das pessoas para quem assiste de forma síncrona. Quem assistir de forma assíncrona, nós não vamos conseguir certificar, e ao final, em julho, após o último seminário, nós faremos o certificado e enviaremos no e-mail cadastrado para as pessoas. Então, qual é a dinâmica? Como eu falei um pouco antes, esse é o modelo de apresentação de webinário, não é uma sala de reuniões do Zoom, então ele tem alguns recursos um pouco diferentes. O apresentador fará a sua apresentação em 20 minutos e depois faremos uma discussão por cerca de 1 hora. E na verdade não é muito necessário, mas para as pessoas manterem os microfones e as câmeras desligadas, principalmente para os panelistas, todos eles foram cadastrados, então eles têm esse direito, mas o chat do Zoom e o chat do YouTube estão abertos, e eu queria agradecer a Valéria, que está me acompanhando aqui, com 2 computadores, cada um de nós está com 2 computadores, fora celular, né? Então isso acaba deixando um pouco confuso. Queria dizer que a gente não vai ter uma formalidade muito grande, mas eu pediria para as pessoas que quiserem falar pelo Zoom, para levantar a mão. As pessoas que forem fazer perguntas pelo YouTube poderiam usar o @AFIA para poder marcar que é a AFIA, para facilitar, porque tem muita gente participando. Então, como é que eu levanto a mão na sala do Zoom? Eu vou lá no painel de participantes, na parte de baixo dele tem Raise Your Hands. Então, você pode levantar a mão após o palestrante terminar a palestra, ele vai poder, a gente vai abrir para discussão, e o interessante desse tipo de proposta nossa é haver essa discussão entre todos.
Então, é uma honra ter a professora Eliana Amaral como primeira palestrante desse evento, desse ciclo de seminários. Ela vai falar sobre aprendizagem remota em tempos de isolamento social. A professora Eliana é co-diretora do programa Farmer e também pró-reitora de graduação da Unicamp, além de uma série de outras coisas que eu posso deixar para ela falar. Então, eu vou passar a palavra para ela, desligar o meu vídeo e desligar o meu som. Em seguida, eu já falo. Então, eu vou passar a palavra para ela, desligar o meu vídeo e desligar o meu som. Em seguida, eu já falo. Valéria, eu estou mutada e estou sem vídeo por controle de vocês. The host has stopped it, my video. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Agora estamos te ouvindo, Eliana. Eu vou só parar de compartilhar a tela. Me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Agora estamos te ouvindo, Eliana. Espera um pouquinho, então. Porque o seu som agora está muito baixo, Paulo. Pronto? Agora conseguimos falar? Isso. Então tá bom. Isso. Até que enfim, ok, gente. Todas as pessoas estão me vendo, tudo certo? Podemos começar? Tá, estão dizendo que sim. Então tá bom. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Todo mundo aqui, espero que esteja todo mundo bem, que as famílias estejam bem. Alguns talvez já tenham passado por alguns sustos aí nesses tempos Covid, talvez alguns de nós passemos, mas vamos tentar tocar em frente. A minha proposta, quando o Paulo me convidou, agradeço o Paulo por organizar essa conversa, e eu queria, na verdade, dar para vocês uma experiência, passar para vocês uma experiência e me colocar para discutir algo que esse momento me trouxe, que é estar numa posição de pró-reitora de graduação de uma universidade pública no Brasil, grande, que tem um perfil importante para quem conhece, né, de pesquisa, mas também a Unicamp ela tem um perfil de inovação e tem um perfil de, vamos dizer assim, por ser talvez até uma instituição relativamente, não é uma instituição tão grande quanto as outras outras irmãs aqui do estado de São Paulo, temos uma certa agilidade nas ações, e isso nos levou a uma situação de, acompanhando a literatura internacional, nós temos hoje muito contato com a comunidade internacional de educação superior, e estávamos já acompanhando o que estava acontecendo fora do Brasil, não só através da imprensa, mas através desses contatos, e, portanto, a Unicamp tomou a decisão e foi a primeira instituição universitária que decidiu, primeiro, parar as atividades presenciais, mas imediatamente tomou a decisão de fazer a transferência das suas atividades para as atividades à distância, que nós estamos chamando, então, de um processo de educação remota emergencial. Nós não usamos educação à distância, então, uma educação remota emergencial na forma digital. E isso, então, nos trouxe desafios que tivemos que buscar vencer com todas as dificuldades, e, obviamente, como todo mundo, foi a universidade inteira para o teletrabalho ao mesmo tempo. Então, o exemplo aqui, né, do início dessa sessão, de tentarmos compartilhar uma atividade com muita gente através de uma dos recursos que é a plataforma Zoom, que nós não tínhamos o hábito de usar, enfim, teve um dia que eu usei 4 diferentes em 4 diferentes webinários.
Acho que alguém está falando que está com problema no som. Será que estão me ouvindo bem? Ok, então continuo. Super bem, Eliana. Tá bom, então tá bom. Bom, então essa decisão, que foi uma decisão, na verdade, do grupo de gestão da universidade, nós somos um grupo em que então, temos o reitor, a coordenadora geral da universidade, que seria a nossa vice-reitora, e somos 5 pró-reitores, além de inúmeros, óbvio, inúmeros diretores de inúmeros outros órgãos da universidade. A Unicamp tem em torno de 20 mil estudantes de graduação, mais ou menos quantidade similar de alunos de pós, um pouquinho menos, mas sim, se contarmos alunos especiais ou especializações, na verdade, eles ultrapassam um pouquinho até os de graduação, e com isso, ela tem uma característica de universidade muito forte, com um corpo de alunos de pós. Os nossos alunos de graduação, em torno de metade deles são alunos da área de exatas e tecnológicas. O outro, um quarto, refere-se a alunos da área de humanidades ou artes, né? E também um outro quarto, que seria, então, o grupo da área da saúde. E essa decisão, então, foi de, entre aspas, esvaziamento do ambiente da universidade, antes mesmo que o governo do estado de São Paulo decidisse pela necessidade de isolamento social. Na verdade, houve uma diferença de apenas um dia, mas como nós já tínhamos a informação da gravidade da situação no estado de São Paulo, nós tomamos essa decisão. Essa decisão, ela veio acelerar um processo que já fazia parte de um dos projetos estratégicos que tínhamos na Pró-Reitoria de Graduação, quando eu assumi na gestão, nós iniciamos a gestão em abril de 2017, vamos até abril de 2021, e quando eu assumi a gestão, entre inúmeros projetos estratégicos para fazer a renovação dos nossos cursos de graduação, um deles era, então, a incorporação de mais recursos tecnológicos, tentando não privilegiar, mas tentando valorizar o ensino híbrido. Então, nesse processo de preparar para o ensino híbrido, inclusive o Paulo foi convidado, veio aqui talvez mais até de uma vez, né, Paulo? Acho que pela Pró-Reitoria talvez uma vez, e estávamos fazendo, então, discussões a respeito dos recursos, capacitando as pessoas, por exemplo, para fazer podcasts, capacitando em usar as plataformas como o Google Classroom, o Moodle, fazendo discussões a respeito de ensino à distância em geral. Tínhamos feito um grande acordo com a Univesp. A Univesp, para quem não conhece, é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Aliás, eu aproveito e faço uma propaganda. Amanhã às 11 nós teremos um webinar com o atual presidente da Univesp, que é um professor nosso do Instituto de Computação, o professor Rodolfo Azevedo. Vale muito a pena ouvir, porque é uma experiência muito particular. Então, estávamos trabalhando já com a Univesp, e nesse trabalho com a Univesp, nós estávamos preparando os nossos auxiliares de ensino pós-graduandos, que nós chamamos aqui de PED, porque é falhou, daqui a pouco eu lembro. Bom, enfim, o PED é o aluno de pós-graduação que dá auxílio ao ensino, né? Então, é estágio didático, lembrei, programa de estágio didático. Além do aluno de pós-graduação, nós temos também o apoio de alunos de graduação, que são os PADs, e aí os PADs são os apoios didáticos, propriamente dito, como a gente usa no nome. Já estávamos, então, trabalhando com os alunos de pós-graduação junto à Univesp. Eles eram, então, facilitadores de aprendizagem em módulos da Univesp, para que eles fizessem um período como se fosse uma capacitação dentro da Univesp nesse processo. Então, estávamos criando, vamos dizer assim, um ambiente, visto que a Unicamp, obviamente, ela tem cursos de educação à distância. Entretanto, os cursos de educação à distância da Unicamp não são da graduação, eles são da extensão, e, de fato, não está na nossa, não era nosso objetivo, não é nosso objetivo na política da graduação, por enquanto, cursos inteiros à distância. Mas, sim, com certeza, o ensino híbrido. Então, começar a trabalhar com ter mais vídeos, preparar os espaços para gravar, as equipes, disseminar,
trazer o nosso curso de mediologia, que é a comunicação social da Unicamp, mais para próximo dessas iniciativas para dar apoio. Enfim, havia uma série de coisas sendo feitas, tínhamos já editais, estávamos financiando projetos de mudança na graduação que usassem ensino híbrido, tem um edital de ensino híbrido que estava justamente aberto e as pessoas estavam preparando seu material. Tínhamos outros editais de um outro projeto estratégico que chamamos Renova Grade, que é a renovação de todos os cursos de graduação. A Unicamp tem 66 cursos de graduação. Também era, então, uma meta, 2020 era o ano da mudança da graduação. Enfim, chegou o Covid. Então, chegou o Covid neste caldo de cultura para, no caso, promover algumas mudanças na graduação. Mas, claro que chegou de uma maneira assustadora, de uma maneira surpreendentemente letal, que desestabilizou todo mundo, colocou todo mundo com muitas dúvidas. Para que a gente pudesse fazer essa mudança, nós temos também, dentro desse processo de preparação, temos um centro de formação docente, que é o EA2 porque é o espaço de apoio ao ensino e aprendizagem, e isso eu posso depois colocar no chat para vocês o endereço eletrônico, ou se alguém puder fazer isso, agradeço, já colocar o endereço eletrônico do EA2, e dentro desse espaço de formação docente, junto com o nosso grupo de tecnologias educacionais, são dois órgãos ligados à Pró-Reitoria de Graduação que vinham trabalhando e que, ao tomarmos essa decisão, imediatamente saíram atrás de juntar material, preparar instruções rápidas, criar o chat para falar com os professores, então, criar um ambiente de suporte. Obrigada, Hugo. O Hugo já colocou o endereço. Ou a Simone, alguém já colocou o endereço. Obrigada. Então, estávamos já nesse processo e saímos correndo atrás, então, do que era necessário para dar esse suporte. Então, eu acho que duas questões que eu queria dizer, assim, a mudança que a Unicamp fez até o momento, vou dizer que conseguiu fazer, ela foi uma mudança que tinha um certo terreno sendo preparado e uma certa estrutura de suporte. Mas, definitivamente, a Unicamp não era um ambiente onde já fazia parte da rotina o ensino híbrido, onde todos esses instrumentos já estavam sendo usados, estavam sendo discutidos, assim, como eu diria, estavam ficando com eles. Alguns professores, alguns cursos mais animados, e aí aconteceu, então, da gente ter que fazer essa mudança rápida. Algumas das unidades de ensino, e aí eu vou citar explicitamente os institutos de matemática, que nós chamamos aqui de IMEC, né, que é o Instituto de Matemática, Estatística Computacional, e o Instituto de Física, que é o IFGW, que é a sigla que a gente usa, porque tem o nome Gleb Vattage, que é o nome de um físico. Esses dois institutos, por exemplo, na área de exatas e tecnológicas, já eram pessoas animadas com esses assuntos, e aí foi a deixa para eles, em uma semana, 2 semanas, se organizarem com todos os seus professores e fazerem a migração de virtualmente 100% das disciplinas para um modo remoto. Alguns institutos sentiam mais dificuldades, e isso vem uma outra parte de gestão, que foi muita conversa da Pró-Reitoria de Graduação, da própria reitoria, do reitor, reuniões com os diretores, reuniões com os coordenadores de ensino, reuniões nas câmaras próprias, Câmara de Graduação, Câmara de Pós-Graduação, dizendo da necessidade de fazer essa transição, e os questionamentos que tínhamos eram os de sempre: o despreparo do corpo docente para essa ação, o eventual despreparo dos próprios alunos e, em particular, a dificuldade de acesso aos recursos eletrônicos para alunos com dificuldades. Bom, vamos lembrar que foi-se o tempo que nas universidades públicas de alta concorrência como a Unicamp, o público que atendia essas universidades, ou que frequenta essas universidades, os alunos dessas universidades, foi-se o tempo que ele representava exclusiva ou quase exclusivamente a elite social do país.
Quem tem esse conceito definitivamente não está atualizado com os dados. 50% dos alunos da Unicamp, eles são provenientes das escolas públicas, não só provenientes das escolas públicas. Nós temos 1/3 dos estudantes, na nossa população específica da Unicamp, nós temos hoje em torno de 1/3 dos estudantes que são pretos e pardos, e temos uma porcentagem que é quase 40% dos estudantes que tem uma renda per capita familiar bastante baixa. Então, o público da Unicamp, uma grande parcela dele é um público dependente de apoio social, que rotineiramente a Unicamp já provê há muitos anos dentro do seu próprio orçamento. Também explicando para quem não é do estado de São Paulo e não acompanha isso, as 3 universidades estaduais paulistas, elas têm um recurso que vem do ICMS, do Imposto, então, sobre Mercadorias do Estado de São Paulo, que para alguns críticos é em valor bastante elevado, mas para nós que tocamos o orçamento da universidade, obviamente ele é um recurso finito e difícil de ser administrado. A Unicamp, em particular, tem uma grande porcentagem do seu orçamento que é utilizada também para dar suporte à área da saúde, visto que nas outras universidades paulistas, os hospitais universitários não fazem mais parte do orçamento da universidade. A Unicamp é a única que ainda faz parte, por razões históricas daqui, por não aceitação do Estado de fazer essa transferência. Então, há uma dificuldade de recurso. Independente da dificuldade de recurso, a Unicamp sempre teve como política um amplo programa de apoio social. Apoio social, ela tem, um dos órgãos da minha pró-reitoria também é o Serviço de Apoio ao Estudante, que provê bolsas para estudantes carentes e num número enorme de estudantes. Então, em torno de 4.000 estudantes recebem diferentes tipos de bolsa, temos 1.000 vagas de moradia, temos 1.500 bolsas para auxílio moradia, além disso, temos bolsa que chamamos de auxílio social com 10 horas de trabalho, enfim, tem todo um pacote de auxílios. Mas, neste momento em que as pessoas não têm dificuldade de acesso à internet, o problema é mais complicado. Eu preciso de internet, eu preciso ou de chip ou de pacote, e eu preciso, eventualmente, do próprio, do notebook ou do iPad. Bom, não cabe no orçamento. Logo em seguida, a Unicamp também começou a fazer campanhas, então, pedindo doações. E aí, utilizando dinheiro de doações específicas para dar apoio aos estudantes, além de outras campanhas de doação que são feitas para a área da saúde, são coisas separadas, e utilizando recursos da própria comissão de vestibular, que também faz parte da pró-reitoria de graduação, que são recursos que nós temos disponibilidade, que são extra-orçamentários, nós adquirimos, então, 500 chips e adquirimos 350 tablets e pedimos empréstimos ou doação de computador, de notebook da comunidade, dos professores, pesquisadores e tal, e fizemos, então, um processo de empréstimo para os nossos alunos e chegamos a estamos enviando, né, ainda alguns chips, inclusive, para a Amazônia, porque nós temos alunos indígenas que, apesar da nossa indicação de que não voltassem para as aldeias, voltaram, e aí, então, nós enviamos chips para onde eles estavam. Bom, esse processo, então, respondia à tentativa de dar suporte a uma das críticas que a literatura internacional tem sempre colocado, esse é um grande debate, que é a inequidade provocada por essa mudança para o ensino remoto. Quem tem condições não só de equipamento, mas de ambiente em casa. Então, eu, por exemplo, estou aqui confortavelmente no meu escritório, desde que começou essa fase de quarentena. Meu escritório é o lugar onde eu passo horas e horas e horas a fio na frente aqui do computador, minha filha está aqui comigo em casa e minha filha fica lá na sala. Nós temos 2 espaços separados, a nossa internet está dando conta da gente ter acesso às 2 ao mesmo tempo. Mas não é para todo mundo. Então, o problema da equidade na mudança para o ensino remoto é muito grande. Se, por um lado,
democratizar com o ensino à distância faz com que chegue em lugares longínquos, faz com que chegue em lugares longínquos que tenham acesso à internet. Então, esse longínquo pode ser relativo, né? Então, esse é um grande desafio, a qualidade do sinal que vai chegar. Então, existe uma outra parte ao falar de ensino remoto, que é também a adaptação, inclusive, do programa, não só porque o ensino remoto é emergencial, deve ter uma adaptação do programa, vamos dizer assim, para que ele não seja, não é uma transferência do programa presencial, ele tem que ser uma adaptação, e por isso nós chamamos de plano emergencial da graduação para o primeiro semestre. Então, nós pedimos que todos os cursos e unidades de ensino fizessem um plano emergencial de graduação. Então, nessa mudança emergencial, tem que se levar em consideração as dificuldades das pessoas, de preferência, reduzir um pouco a demanda das coisas síncronas, porque fazer síncrono é mais exigente do ponto de vista da rede, mas, por outro lado, a atividade síncrona é aquela que permite ao estudante se sentir com sua turma, se sentir na aula, se sentir com o professor, porque ele está vendo as pessoas, ele está interagindo. Então, esse mix entre conteúdo, entre aspas, o que se espera dessa educação emergencial e o papel até social e de apoio psíquico dessa atividade à distância é muito importante. Então, no começo, o que nós pedimos? Para todas as faculdades fazerem esse plano emergencial, elas discutiram nas suas congregações, algumas com alguma mais resistência, outras com menos, mas acabaram todas aprovando seu plano emergencial, e até o final de março, nós tínhamos, então, o plano, no comecinho de abril, nós tínhamos o plano emergencial de todas as unidades, e foi dito a eles que tomassem a decisão que disciplinas poderiam continuar, visto que, se elas têm um caráter eminentemente prático, não tem como, disciplinas que eram de estágio foram canceladas, os estágios estão cancelados, os espaços de estágio estão fechados, mas que as demais disciplinas e tudo que fosse possível, que fosse feita esse plano emergencial. Para o nosso próprio espanto, 97,5% das disciplinas foram mantidas. Isso significa que a comunidade entendeu que, apesar de todas as dificuldades, que era realmente o melhor que nós poderíamos fazer. E tem um lado disso que é muito importante, que precisa ser dito. Nós somos uma instituição universitária de formação de pessoas. Se nós estivéssemos falando de uma doença que em uma semana ia desaparecer uma coisa, nós estamos falando de uma doença que veio, inicialmente a gente achou que ia durar 3 meses, pode ser que dure 6 meses, pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 2, em diferentes intensidades. Mas o fato é que nós não temos essa bola de cristal na mão. Quando a gente decidiu fazer essa mudança, a outra decisão que veio junto, porque a própria comunidade começou a perguntar, mas espera aí, para eu me organizar e pensar o que é que eu vou fazer, eu preciso saber até onde vai esse semestre. Quando ele termina? Ele termina dia 30 de junho, e depois tem as provas finais, exames, tal, o fechamento de notas em julho. Aí nós temos, não. Como nós estamos tomando decisões agora, nós vamos dar um prazo de 1 mês até o meio de abril, para quem não conseguiu ainda fazer as suas mudanças das suas disciplinas, para que até o dia 15 de abril comece suas novas disciplinas. E já vamos automaticamente estender o nosso calendário escolar por 2 meses. Ao invés de fechar em junho, vai fechar no fim de agosto. Então, nós já estabelecemos que a gente tem extensão do calendário, com uma esperança profunda de que nós conseguíssemos voltar para atividades presenciais, pelo menos nos meses de julho e agosto. Nesse momento da epidemia em crescimento, em São Paulo, e em particular no interior, nós não sabemos mais se isso vai poder ser mantido, se isso vai ser garantido. Então, o que nós estamos agora voltando a conversar é que, mais uma vez, se olhe com muita, vamos dizer assim, com muito boa vontade para a possibilidade de que aquilo que precisa ser presencial
talvez a gente tenha que espalhar nos próximos semestres. Talvez a gente tenha que considerar não um semestre, mas um ano. Então, o ensino, nós não estamos falando do primeiro semestre de 2020, nós estamos falando do ano de 2020. E aí, quando for possível, a organização dessas atividades presenciais, no número de estudantes, na densidade de pessoas. Depois eu vou falar um pouquinho disso, sobre as aulas práticas e etc. Bom, então, foi assim que a gente se organizou, houve essa mudança das atividades para atividade remota, esses 97% que mudaram não significava 100% de atividade remota, algumas disciplinas diziam, olha, dá para eu fazer 80%, 20% não, dá para eu fazer, sei lá, 60%, 40% não, e aí, o que é não? O não é principalmente isso que está sendo perguntado no chat, óbvio, né? Atividades, por exemplo, formação em serviço na área da saúde. Porque, veja, os serviços já não são mais os mesmos. Os hospitais não funcionam como, né, no seu full, eles estão em situação emergencial também, então não existe mais estágio normal para ser feito, certo? Então, falando especificamente da área da saúde. Bom, feita essa mudança, as pessoas buscaram as suas saídas dentro das suas capacidades e das suas possibilidades, e foi impossível, nesse momento, a Pró-Reitoria e o Centro de Formação Docente capacitar os 2.000 professores e, vamos dizer assim, orientar e olhar com detalhe tudo que está sendo feito em 2.000 disciplinas da graduação, que é isso que tem. Então, é impossível. Então, cada unidade fez a sua transformação, com preferência para o uso do Google Classroom, que a gente tem usado cada vez mais, o Moodle já era mais praticado, algumas mantiveram no Moodle, para quem está usando essas plataformas, muita gente, então, optando pelas atividades síncronas, usando o Zoom, e nesta fase, então, em que estamos, é a fase que nós vamos começar a olhar como as coisas estão acontecendo. Fizemos a distribuição, como eu disse, dos notebooks, dos tablets, dos chips, e temos nos colocado o tempo todo à disposição para orientar coordenadores. Eu brinco que até o fim da gestão, acho que não vai ter uma pessoa da Unicamp que não tenha direto o meu WhatsApp, então as pessoas me passam o WhatsApp, se o coordenador de curso não sabe o que ele faz, o que ele não faz, aconteceu um problema. Então, essa disponibilidade, ela é necessária, minha e da equipe que trabalha comigo na Pró-Reitoria, ela é necessária porque as pessoas precisam se sentir acolhidas. Isso é uma coisa muito importante nesse momento emergencial. Existe uma questão que eu estou aqui discutindo e organizando, que é falando da questão acadêmica, entretanto, nós não estamos desprezando o lado humano da coisa. Há pessoas, como eu disse, em Campinas ainda estava relativamente protegida, mas, vocês sabem, São Paulo é o epicentro da infecção, São Paulo capital, o epicentro, começou nas classes sociais mais elevadas, está em outras classes sociais, saiu dos grandes hospitais privados, está agora nos hospitais públicos e está interiorizando. Então, está chegando no interior, e está chegando entre nós e está chegando perto de nós. Então, nós começamos a ter já pessoas que conhecemos que foram infectadas e foram internadas, e já tivemos professores da universidade que faleceram. Então, a chegada vem agora. A expectativa para o interior de São Paulo, para Campinas, né, não vou falar do interior como um todo, para Campinas em particular, sendo um grande centro próximo a São Paulo, com muitas conexões com São Paulo, é que os próximos 15 dias serão 15 dias de piora importante, as curvas de crescimento, elas estão em aceleração neste momento. Bom, isso nos leva ao próximo passo da conversa, que é, se havia uma angústia muito grande no começo para fazer essa transformação, e uma angústia muito grande da incapacidade, e uma sensação absoluta, primeiro que não se sabia fazer, que não se podia fazer, que as pessoas não iam dar conta, de que era muito injusto, e de que ia ter um trabalho enorme, mas daqui a pouco nós já estamos voltando ao que tudo era antes, uma série desses sentimentos modificou-se depois de abril.
Hoje, aqui no meio de maio, então nós estamos um mês depois, exatamente, de quando a gente disse, ó, a partir de agora, quem não começou, comece e vamos embora. O que está acontecendo agora é que, como a gente diz, caiu a ficha de que a coisa é séria e a coisa deve ser longa, mais longa. Já existem as discussões no mundo internacional, vamos lembrar que no Brasil nós estamos no começo de um ano. Então, para falar bem a verdade, nós temos aí até 2021 para ajeitar a confusão. Na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, eles estavam em completo desespero, porque o que aconteceu é que a Covid pegou no fim de um ano. Então, eles tiveram que atropelar como é que ia terminar o ano. E estão se debatendo sobre como é que eles começam o próximo ano. Então, a grande discussão que tem hoje na literatura, para quem acompanha essa literatura, tem tido publicações, obviamente, diárias, né? Tem Inside Higher Education, tem Higher Education Review, tem vários jornais aí de educação superior que circulam bastante através da internet, do Facebook, enfim, dessas mídias, e os debates são sempre esses. Então, por exemplo, a Harvard, a gestão, quem está na gestão da Harvard declarou que durante o outono deles, né, que é a nossa primavera, portanto, setembro, quando eles voltariam das férias de verão, que no fall deles, eles voltam para o campus. Essa semana eu participei de um webinário com a professora que coordena uma das áreas importantes aí ligada ao ensino da Harvard. Ela falou assim, bom, a gente volta aos estudos, agora onde vai ser nós não sabemos. Então, eles estão hoje no hemisfério norte num debate muito grande e muitos já declarando que não haverá retorno ao campus antes de 2021. No Brasil, nós não estamos ainda neste nível de discussão, mas o Estado de São Paulo, que teve uma tendência a tentar acelerar um processo de abertura, porque vocês sabem, tem a questão da pressão econômica realmente, tem as pessoas que têm outra visão, que acham que, como tem poucas mortes, proporcionalmente, enfim, tem uma série de análises, e eu não vou entrar nesse detalhe, nem muita opinião sobre isso nesse momento. O que eu posso dizer é que todos nós sabemos hoje que o que está registrado de mortes é muito aquém do que é a realidade, muito mesmo, até porque nós não temos exames, então as pessoas morrem de várias causas ligadas, que podem estar ligadas à infecção, sem diagnóstico, isso não é registrado. Agora está começando a ter exame, está começando a aparecer um pouquinho mais. Então, o que está se vendo hoje, então o Estado de São Paulo tinha assim, meio que pré-anunciado uma vontade de reabertura, que seria agora no meio de maio, percebeu que isso não faz mais nenhum sentido, já postergou até o dia 31 de maio o isolamento social, e começou uma discussão lenta de um plano de retorno. Nessa discussão do plano de retorno, as universidades foram chamadas, porque ele vale para toda a educação, dentro de um grupo de trabalho específico em educação, que será o retorno à educação depois disso, do ponto de vista, inicialmente, dos cuidados mais higiênicos ou sanitários, vamos dizer assim. Então, a preocupação de que o retorno não vai ser um retorno normal, vai ter que ter distanciamento entre as pessoas, vai ter que ter, talvez, a discussão enorme que é a respeito de triagem sorológica, em quem vai fazer sorologia, se não vai fazer sorologia, obviamente, uso de máscara, obviamente, a disponibilidade de lavar as mãos, ter álcool gel, não ter espaços cheios de gente, se você tem refeitório, distanciamento no refeitório, distanciamento na fila, o distanciamento nos laboratórios, e toda a higiene dos laboratórios. Bom, aí começa o problema do retorno acadêmico. Se o retorno era porque a atividade prática, se assim, a essência da presença necessária é por causa das atividades práticas, sim, mas atividades práticas nos laboratórios, habitualmente, os laboratórios não estão preparados para esse distanciamento, eles não foram feitos com essa perspectiva. A maioria de nós está em instituições, certamente, que não tem esse espaçamento entre bancadas de laboratório, ou mesmo bancadas, por exemplo, se é laboratório de informática, entre as bancadas de informática, enfim. Então, este retorno para essas atividades essenciais presenciais
ele agora está cerceado pela necessidade do controle sanitário, que numa sala que antes eu punha, vamos chutar, 90 alunos, um laboratório enorme que tinha 90 alunos com distanciamento pequeno, certamente, no mínimo, vai cair a metade, se não cair a um terço, dependendo do regramento de distância que for dado. Então, perguntando de uso de simulações realísticas. Então, vamos lá, para as instituições, nós temos simulação, sim, mas os laboratórios de simulação realística com presença, vamos ter o mesmo problema, né? Distância, gente, etc. Aqueles à distância, para quem tem, né? Para quem tem esses recursos já. Se você pensar numa instituição pública que não tem, e a maioria das nossas instituições não tem esse acesso, então ele só será possível se ele for compartilhado por quem tem, se ele for compartilhado pelas empresas que têm suas licenças e que permitem, como muitos, por exemplo, a Claro, a Vivo, muitas empresas, ou a Zoom, liberaram tempo, liberaram o número de pessoas, então, ações humanitárias em geral para permitir. Mas então, voltando à minha linha de raciocínio, o retorno de fato presencial, o mundo inteiro hoje tem discutido, está dizendo isso, ó, ele não será um normal, ele é um novo normal, e esse novo normal inclui máscara, inclui distância, inclui não ter aglomeração. Então, o planejamento desse retorno, nós estamos vendo que ele será muito mais complicado do que a entrada. E que sair 100% certamente não vai acontecer, não é mais recomendável, e mais do que isso, de fato, muitos professores e muitos estudantes também descobriram que era interessante fazer o ensino remoto, ou pelo menos usar mais recursos de mídia associados que a gente aprendeu a utilizar, e se surpreendeu. E essa é uma coisa muito interessante, eu tenho muitos professores amigos meus de diferentes cursos, né? Hoje, com essa questão de eu estar na pró-reitoria, eu convivo muito mais, na verdade, com os meus colegas das outras áreas, né? Do que da medicina, que tem uma infraestrutura muito boa e uma equipe muito boa de suporte. Então, muita gente, logo no começo, na primeira, segunda semana, assim, meio torcendo o nariz, né? Tentando fazer a crítica para mim. Aquela história, eu não sou dessa geração, eu não nasci nessa geração, eu não sei lidar com isso, gente literalmente muito angustiada, professores assim declarando em conselho universitário que a disciplina dele tem que ser cancelada porque definitivamente ele não é nessa geração, com o apoio dos estudantes PADs e PEDs, né, os de apoio graduados ou de apoio pós-graduados, as disciplinas mudaram. E aí as disciplinas mudaram, essas pessoas que não tinham o hábito foram ajudadas, na verdade, apoiadas por esses alunos auxiliares, e com isso eles se surpreenderam, e eles se surpreenderam muito positivamente, em particular, com o grau de participação dos estudantes. Que isso que nós estamos vendo aqui, as pessoas dando opinião no chat na mesma hora, quer dizer, eu posso continuar falando, mas você diz o que você está pensando aqui, e aí eu capto, e aí eu ponho na minha palestra. Então, essa coisa tem surpreendido a muitas pessoas que não tinham o hábito de usar qualquer tipo de tecnologia, de forma muito positiva. Então, algumas unidades, alguns professores, exatamente, então, a metodologia ativa ficou visível, né? Ela ficou, definitivamente, a coisa apareceu. Algumas unidades com muito mais facilidade foram atrás de muitos recursos. Hoje, o pessoal da Estudo de Matemática dá webinar sobre o que fazer na mudança para o remoto, assim, em pouco tempo eles estão aí ajudando as pessoas, a gente busca oportunidades para as pessoas discutirem esse assunto, e aqueles que tinham mais dificuldade foram aos poucos, então, se adaptando e se entendendo, vamos dizer assim, com a tecnologia toda. Bom, existe um outro lado, então, importante, que também, então, vamos lá, as críticas que se faz. A primeira crítica é de não acesso, né? A dificuldade de acesso, eu já dei algumas informações a respeito da dificuldade de acesso. Nós conseguimos atingir todo mundo que precisava? Bom,
Nós não conseguimos saber a sua necessidade se você não trouxer ela para mim. Então, nós estamos chamando que os alunos se manifestem, ou chamamos que os alunos se manifestassem, e mais do que isso, pedimos que coordenadores, diretores se falassem com seus alunos. Tentem cuidar da sua família. Essa é a sua família? Dá para você emprestar para ele computador? Dá para você seguir aquele aluno que está com mais dificuldade? E aqui eu vou colocar a situação dos indígenas. A Unicamp começou ano passado a fazer vestibular indígena, e o vestibular indígena da Unicamp começou já com uma característica muito particular. Nós oferecemos inicialmente 66 vagas, mas, acima de tudo, nós resolvemos fazer o vestibular, buscar o povo onde ele está. Isso é, nós fomos fazer o vestibular em São Gabriel da Cachoeira. Para quem não sabe, São Gabriel da Cachoeira fica lá no far norte do Brasil, né? Lá na ponta, e é um município que tem proporcionalmente maior proporção de população indígena, e, de fato, metade dos nossos alunos vieram de São Gabriel da Cachoeira. Então, não são indígenas do estado de São Paulo, que moram no litoral, ou que moram no Paraná, ou até em Pernambuco, que tem, até em Minas, não, ou no Mato Grosso. Nós estamos falando de indígenas que vieram realmente de lá, da Amazônia. Essa é a primeira turma, 2019. A turma de 2020 fazia uma semana, gente, que eles tinham chegado na Unicamp. Dá para entender isso? É a cabeça do cachorro, é isso mesmo, alguém disse, é isso mesmo. Faz uma semana que eles chegaram aqui, tentando entender esse universo completamente diferente da vida deles. Continuamos fazendo vestibular lá em São Gabriel da Cachoeira, então continuou vindo esse tanto enorme de pessoas de um lugar tão distante, e puf, sumiu, a universidade virou virtual. Bom, vocês imaginem para eles o que é esse espanto. Nós temos aqui, eu citei no começo, também a moradia estudantil, que tem 1.000 vagas. 900 e pararapapá, mas cabem 1.000 e poucas pessoas, porque também temos vagas que pode ter família, tá? Então, temos algumas casas para família. São casas, né? A nossa moradia não é um prédio, né? Que nem o CRUSP. É um pequeno bairro. São casinhas, tá? Esses estudantes indígenas, pelos nossos critérios sociais, obviamente, eles são pessoas que ficam, então, num critério bastante... nós usamos um índice, e o índice deles os coloca nas primeiras posições de necessidade. Para esses indígenas, então, a gente disponibiliza vaga na moradia estudantil ou bolsa moradia, uma bolsa emergencial quando eles chegam, que aí é só emergencial, é só de instalação, vamos dizer assim, e uma bolsa mensal, que é esse BAS, que é a Bolsa de Auxílio Social, que eles precisam ter 10 horas de atividade. Para ter bolsas da universidade, inclusive a Bolsa de Auxílio Didático, a Bolsa de Auxílio Social, elas precisam que o semestre exista, e ela precisa que o aluno esteja ativamente participando do semestre. Então, uma outra discussão é assim, nós sabemos que é difícil a educação à distância. Nós sabemos que é difícil esse aprender remoto para quem nunca fez. Nós sabemos que as pessoas estão sob pressão. Então, nós partimos do pressuposto que muito pouca gente ia dar conta de fazer a loucura habitual, que é o que eles fazem na grade horária, que é encher de crédito. Nossas disciplinas presenciais costumam ser pesadas, não vai dar certo. Então, uma outra atitude que nós tomamos do ponto de vista de gestão acadêmica foi a decisão e já a publicação de que todo mundo tem 1 ano a mais para concluir o curso. Ponto. O texto que acontecer no primeiro e no segundo semestre de 2020, todo mundo fique tranquilo que vocês ganharam mais 1 ano para terminar o curso. Isso é, a sua integralização foi estendida. Isso é um aspecto importantíssimo na Unicamp, porque nós temos um percentual grande, particularmente na área de exatas e tecnológicas, de alunos que ficam retidos por causa das disciplinas mais difíceis do início do curso, né, que são mais áridas, vamos dizer assim, e que, então, todo mundo já estava pensando o seguinte, olha, eu vou ser reprovado, daqui a pouco eu não tenho índice, daqui a pouco eu perco a bolsa, daqui a pouco eu tenho que trancar a matrícula, e se eu tranco a matrícula eu não tenho a bolsa. Então, o caos social instalado.
Então, desde o começo, nós dissemos o seguinte, nós vamos garantir bolsa, quem está com bolsa, está garantido, não tem problema, mas você precisa ter alguma atividade no semestre. A atividade no semestre pode ser, por exemplo, você se desligar de todas as disciplinas regulares do seu curso e se matricular numa disciplina de voluntariado. Por exemplo, para ajudar a distribuir o chip e o computador para os seus colegas. Isso vale, é uma atividade de voluntariado. Eu vi que a Simone está aí, e a Silvia Passer e outras pessoas da minha faculdade de medicina, da FCM da Unicamp. A FCM montou uma disciplina de apoio, de apoio em telesaúde, que tem mais de 200 alunos trabalhando. Isso é uma disciplina, eles estão em atividade. Isso os deixa ativos, desde que registrado como disciplina. Então, o jogo todo o tempo é usar o que a gente tem na universidade e as regras acadêmicas e adaptar. Falar numa linguagem em que a gente possa ter esse jogo. Eu estou falando a linguagem acadêmica, estou mantendo o aluno aqui, ele está em atividade. Se ele achar que ele não dá conta de fazer o cálculo 1, física 1, geometria analítica, que são disciplinas iniciais dos cursos de exatas, ele não vai dar conta, tá bom, fica só no cálculo 1 e faz junto uma atividade mais humanitária. Essas atividades extras que a gente inventa, assim, na Unicamp, elas têm um nome, são as disciplinas AM, ou disciplinas de extensão, X, que são dois tipos diferentes. Então, o que eu fiz como pró-reitora, né? O que nós fizemos? Estimulamos o pessoal a criar disciplinas AM. AM por quê? Atividade multidisciplinar, é por isso que chama AM. O que são essas disciplinas? Não tem pré-requisito, qualquer curso pode se matricular, e normalmente elas têm uma característica mais dessa formação geral. Então, as unidades começaram a criar AMs para ter espaço para aquele aluno bolsista que não estiver dando conta de fazer as disciplinas, ele tem direito de trancar essa disciplina até o fim do semestre. Ele tem direito de desistir do semestre até o fim, mas ele pode optar por fazer estas coisas. Então, nós fomos ajeitando tudo que nós temos de instrumento dentro da própria universidade para permitir a maior flexibilidade possível, o maior acolhimento possível, não tirar o apoio social que a gente tem, mantendo tudo em teletrabalho, né? O serviço de apoio ao estudante está em teletrabalho, o serviço de apoio psicológico psiquiátrico tem teletrabalho e tem plantão, aí sim, também tem plantão a parte de psiquiatria, cuidar dos alunos que estão na moradia estudantil, etc, etc, etc. Bom, mas existe um outro lado, que é o lado regulador, tá? Então, eu falei algumas dificuldades, dificuldade de acesso que todo mundo tem, as dificuldades pessoais, o estresse que foi vencido, eu diria que, assim, passado o primeiro mês, ele está mais ou menos vencido, e existirá a dificuldade eventual das pessoas adoecerem no meio desse caminho. Então, é possível que alunos se infectem por razões X, embora eles estejam em suas casas, é possível que nós, professores, tenhamos alguma coisa, eu dou plantão uma vez por semana no hospital, pode ser que eu me infecte um dia no hospital, meus colegas que dão plantão no HC com certeza têm muito mais chance, e nós não sabemos o que pode acontecer. Então, é possível que no meio desse caminho ainda haja outras dificuldades que a gente tenha que organizar. Mas nós estamos, então, hoje na fase de pensar o que vai acontecer com o futuro. E aí, nós temos desafios enormes. E aí, eu lembro do sistema regulador. Então, qual a reação dos alunos? Houve uma reação inicial de alguns de resistência, eu vou responder essa pergunta. Houve uma reação de resistência, normalmente alunos de representações estudantis, mas, para a maioria dos alunos, não houve essa reação. Na verdade, a gente tem recebido muita resposta, muito feedback, no sentido de que eles se sentiram muito acolhidos de não terem sido abandonados pela universidade, feedback de pais de alunos dizendo que estão impressionados, que estão vendo seus filhos em casa, trabalhar, estudar, etc., e comparam isso com outros alunos de outras universidades em que isso não está acontecendo, e o aluno se sentindo abandonado, então, fora da universidade. E ao você não fazer nada, você não está cumprindo a sua missão como universidade. Nossa missão como universidade é continuar oferecendo formação, dentro das possibilidades, dentro das dificuldades, enfim,
Então, a gente continua oferecendo formação com o máximo de apoio possível às pessoas. Também os professores ficaram estressados, sim, tem gente até hoje que reclama, que reage, claro que sim, não é, né, nada nesse mundo é 100% ou é perfeito, mas, como eu disse, eu acho que o nosso grande movimento de reação e resistência, eu diria assim, foi nas 3 primeiras semanas, que foi até o começo de abril. Depois disso, foi começando a adaptação ao processo. E agora vem a ansiedade da saída, de uma saída que a gente não sabe quando é e não sabe como é. Então, o que a gente sabe? Alguém já falou aqui, eu já vi pular aqui no texto do chat, alguém dizer assim, nós não voltaremos a ser como éramos antes. Não, não voltaremos. Isso é esse é o, né, vamos dizer assim, a frase da moda, né, o novo normal. É fato. Segundo, a experiência adquirida e até o que houve de bom com tudo isso deve ser incorporado aos currículos daqui para frente, né? O pessoal, eu me referi ao pessoal da física e da matemática, em particular, porque essa era vamos dizer assim, esse é um calcanhar de Aquiles por causa das taxas de mau desempenho que nós temos em algumas disciplinas específicas dessas áreas. Eu estou curiosíssima para ver o que vai acontecer com essas disciplinas, agora, já que elas mudaram, e mudaram para uma metodologia muito mais ativa, não é só passou a usar o recurso tecnológico, mas passou a usar princípios de metodologia ativa que não aconteciam, porque antes estava tudo baseado, assim, tudo não, mas havia muito incrustado ainda de princípios muito tradicionais de ensino-aprendizagem. Então, isso quebrou-se, naturalmente quebrou-se, não teve como, porque exigiu uma outra postura, né? Bom, então agora eu comecei a falar da regulação e eu preciso falar disso antes de responder a parte da saúde que está todo mundo perguntando. Bom, quem regula a Unicamp? Diferente das instituições privadas e federais, nosso regulador não é federal, nosso regulador é estadual, é o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação, ele regula instituições estaduais, as 3 universidades públicas do estado de São Paulo, a Univesp, o Centro Paula Souza, que tem cursos de tecnologia e cursos de ensino médio, né, na área também, na área de formação técnica, que é um grande sistema de formação no estado de São Paulo, a Univesp, que é um grande sistema de formação, esse sim, virtual, e também regula as instituições municipais de ensino superior no estado de São Paulo. O Conselho Estadual, do qual eu também faço parte, eu sou vice-presidente da Câmara do Ensino Superior no Conselho Estadual, também muito precocemente, muito antes do Conselho Nacional, fez a sua regulamentação liberalizando o ensino à distância para todos os níveis de ensino, incluindo o ensino superior, mesmo sendo o ensino superior aprovado para ser presencial, liberalizando, sem restrição aí nem de percentuais, porque aí assim, mas só pode 20%, no estado de São Paulo é 20%, não é nem 40%, só pode 20%, não é, isso está fora, está permitido, mas a sua legislação original, ela diz o seguinte, atividades remotas permitidas, exceto para atividades de ensino em serviço, práticas e estágios. Nós estamos começando a discutir no Conselho Estadual o que tem essa demanda do federal quando surgiu a medida provisória, e quando surgiram as novas regulamentações que falam dos 75% para formar, possibilidade de reduzir para 75% do tempo, do tempo, e assim, chamarei de estímulo, que são os 10% para residência médica, a possibilidade de participar do programa do governo e, com isso ser considerado estágio de internato, enfim, algumas questões que para o sistema federal estão ditas e são válidas, elas não são para o sistema estadual, tá? Aqui, quem regula é o Conselho Estadual. E eu tenho, então, participado agora de muito dessa discussão e tentado entender quais são vamos dizer assim, os motivadores da pressão que tem acontecido no sistema federal, ou melhor, para quem é regulado pelo sistema federal, as instituições privadas em particular, e no nosso caso do estado de São Paulo,
as instituições municipais, que é a pressão para que os alunos voltem aos seus estágios. E aí perguntaram ao odonto, etc, etc, vale para todos. E eu vou fazer aqui um parêntese, gente. Eu sei que tem dentistas na plateia, parece que já viu o Otacílio pulando aí no chat. A odonto é um problema um problema bem importante do ponto de vista do controle ambiental, né? O controle sanitário ali na coisa. Então, tem uma coisa à parte, inclusive, para odonto. Mas o fato prático é que todos os estágios clínicos práticos estão suspensos, essencialmente. Então, as escolas municipais no estado de São Paulo tinham suas atividades suspensas, a medicina também, e aí começa um questionamento que é isso, quer dizer, os alunos começam a querer voltar para a prática, e aí tem alguns aspectos. Tem um aspecto que é responsabilidade do educador e do gestor de qualquer instituição com a saúde mesmo desses estudantes. Então, assim, o risco de contaminação. Para voltar, é preciso, então, que tenha toda uma garantia de EPI, sim, mas mais do que isso, nós vamos botar eles na linha de frente do cuidado onde tem Covid. Então, veja, se eu estou falando de São Paulo, capital, é uma coisa. Eu posso estar falando de um lugar onde simplesmente, entre aspas, ainda não existe o Covid. Se eu estou falando de São Paulo e eu digo, não, meus alunos vão voltar, eles querem voltar para o internato, eles querem voltar para a atividade clínica e eles estão totalmente dispostos a ir para frente de batalha. Ok. Para frente de batalha fazer o quê? É internato? Se é internato, precisa minimamente cumprir os objetivos educacionais. Então, o Conselho, como agente regulador, assim como o Conselho Nacional, tem como missão cuidar da qualidade do processo educacional. Essa é a missão dos conselhos. O processo educacional precisaria ser aquele que eu disse que precisaria ser. Se eu falei que meu programa é X, eu defino que ele vai ser Y, se eu conseguir garantir minimamente o que está acontecendo, o que minimamente que aconteça, o que se chegue aos objetivos esperados. Agora, vejam, para um aluno que está na boca de sair de um curso, isso é uma coisa, eu não tenho tempo para fazer isso. Para um aluno que está no 5º ano, que tem ainda o 6º ano, tem o 5º ano inteiro, o 6º ano inteiro, quer dizer, 5º inteiro não, né, com a interrupção Covid, dá para ajeitar. Para o estudante que está saindo, que vai se formaria em julho ou em agosto, como alguns seriam, é um caso totalmente à parte, a questão dos 75%. Bom, então esse 75% é o quê? O que ele não vai deixar de aprender? Vamos supor que ele parou no fim de março e ele não teve o estágio, vou falar da minha área, de GO. Ele vai se formar e o GO dele era o último estágio do 6º ano. Você faz o quê? Você forma o cara sem o estágio de GO? Então, a situação que nós temos é que, assim, do ponto de vista regulatório, existe, você propõe. Não, então, isso é óbvio, né? Então, estão falando assim, tem que ver o que é essencial. Claro, não tem a mínima dúvida. O problema é quando a pessoa não teve absolutamente nada, porque se ela já teve uma experiência essencial, isso é fácil de resolver. O problema é se tem um pedaço inteiro faltando, né? Um braço, uma perna, tá? Então, olhar sobre isso não é simples, porque qualquer retorno será um retorno nesse momento, neste lugar onde estamos, muito, muito perna de pau. Porque o aluno não tem como voltar para uma experiência esperada. Agora, os nossos cursos de medicina, eles tendem a ter, pelo menos aqui com certeza, carga horária muito acima do mínimo requerido. A outra coisa que o Conselho Estadual já disse é que o que ele vai, entre aspas, exigir que seja cumprido é a carga horária mínima das diretrizes, não a carga horária mínima do meu curso, ok? Carga horária mínima das diretrizes e que se cumpram os objetivos educacionais que foram estabelecidos. Existe laboratório remoto? Existe como fazer simulação remota? Existe uma série de coisas. Agora, acompanhar de fato, ver como é que é um trabalho de parto, só estando junto com uma gestante. Se eu não fiz isso, é muito complicado eu dar qualquer certificação sem que a pessoa tenha passado minimamente por isso.
Então, existe um debate em aberto, não há resposta fechada para isso, que é o problema da extensão prolongada desse afastamento social e como é que a gente vai lidar com isso, porque isso, então, está, entre aspas, atrasando a conclusão do curso se a gente não permitir que o aluno faça, entre aspas, qualquer coisa e que essa qualquer coisa valha internato. Claro que várias experiências ligadas, inclusive à pandemia, podem ser interessantes e são experiências que têm muito valor. Não estou descartando isso. O problema é quando se tem um grande buraco de formação que a gente não possa cumprir. Então, hoje existe uma ansiedade de se resolver isso, de botar as pessoas nos serviços. Eu não sei bem quais são os serviços, porque os serviços estarão muito desorganizados em alguns lugares, em outros não. E, então, essa discussão está acontecendo no nível do Conselho Nacional de Educação, essa discussão está acontecendo no Conselho Estadual de Educação, ela está em todo lugar, e não temos muito como resolver, assim, não temos uma resposta fechada, porque, de verdade, teria que estudar como é que cada currículo se cabe, cada currículo, o que se passou naquela instituição, para valorizar. E um aspecto que vamos e convenhamos, se você está numa instituição onde você tem a organização, vou falar da medicina em particular, você tem uma organização curricular muito bem estruturada, com estágios muito bem estruturados, em serviços próprios, onde eu tenho supervisão todo o tempo, eu estou acostumado a este padrão de internato. Isso é muito diferente da situação do internato quando os alunos fazem internato em instituições conveniadas, que eu não sei exatamente como acontecem, que o aluno tem uma participação mais periférica do que acontece nesse estágio, e que, na verdade, ele utiliza uma boa parte do seu tempo, eventualmente, já para fazer preparação para a residência médica. Isso não é a realidade das grandes instituições que têm serviços próprios onde a formação clínica acontece. Então, também são experiências muito diversificadas, também são situações muito, muito diferentes. E eu vou terminar falando, então, e o exame de residência médica? É a outra pergunta que fazem para mim. Bom, mas e o exame de residência médica? Eu falei, bom, então, o exame de residência médica, eu respondi ontem para um aluno. Vocês perguntam o que a Comissão Nacional de Residência Médica e as comissões estaduais, o que elas estão pensando sobre isso. Eu acabei não tendo tempo de ler, eu sei que a nossa Comissão de Residência Médica do Estado fez ontem uma resolução, eu mesma repassei para o pessoal dentro da faculdade, mas não consegui ler, porque eu não saí do computador hoje em outros eventos. Assim como o Enem está sendo discutido a postergação, a discussão em consequência da postergação dos vestibulares, que nós não sabemos, por enquanto os vestibulares estão agendados em novembro, a depender do que aconteça, pode ser que tenha que ser mudado, as universidades todas tenham que mudar, temos também a situação da residência médica. Então, de repente, o exame de residência médica não é obrigado, ele não está escrito assim em pedra que ele tem que ser no dia que ele tem que ser. De repente, ele também pode mudar. Então, eu acho que nesse momento nós estamos numa fase de transição para ver para que, no nosso caso aqui em São Paulo, particularmente aqui na região mais próxima de São Paulo, capital, ver para onde a coisa vai, mas não temos expectativa de que vá ser em curto prazo. Não temos. Havia essa esperança, mas o próprio governo estadual, que estava muito fortemente querendo crer nisso, jogou a toalha e entendeu que isso não era a situação, tá? Então, eu vou parar aqui, acho que já falei bastante, e acho que aqui agora a gente pode ver algumas perguntas. Eliana, obrigado. Nós temos duas pessoas que levantaram a mão aqui no nosso chat. Nós temos várias perguntas no nosso chat, mas nós temos 3 pessoas que levantaram a mão aqui e temos 4 perguntas do YouTube. E talvez mais importante que isso, e aí eu peço de novo desculpas pelo atraso, nós estamos no nosso tempo de término. Então, eu diria para as pessoas o seguinte: isso está sendo gravado
a gravação vai estar disponível no canal do YouTube assim que terminar, assim que a gente fechar a sala aqui, e a gente vai continuar abrindo para perguntas. Eu queria passar, aproveitando a questão da humanização da facilidade que a gente tem para deixar os menos protegidos mais protegidos, que nem a Unicamp tem mostrado, passar para a Valéria fazer as perguntas que estão no YouTube, porque o YouTube não tem acesso direto aqui à nossa sala, e daí, na ordem, eu vou passar para Maria Madalena, para a Thaís, para a Sílvia, e em seguida para a Flávia, e daí elas fazem as perguntas e você responde todas. Então, primeiro as 4 do YouTube, e em seguida as 4 daqui da sala. Pode ser? Pois não, pois não. Valéria, você abre o microfone. Não está conseguindo. Maria Madalena, eu vou abrir seu microfone. Maria Madalena? Pronto. Pode falar, Maria Madalena. Já foi respondida a minha pergunta. Ah, já? Tá bom. Thaís, estou abrindo seu microfone. Não estou conseguindo, espera aí, vou passar. Thaís, você consegue abrir o seu microfone? Rui, deixa eu responder uma pergunta do Zoom, do chat. O Rui perguntou sobre avaliação online. Então, a questão da avaliação online vai ser um desafio. Veja, ter um processo, um sistema de avaliação do estudante, que seja um perfil de portfólio, isso é, você vai coletando atividades feitas ao longo do semestre, não tem o que discutir a esse respeito em termos de validade da avaliação online. A avaliação online que gera essa dúvida é quando você tem uma avaliação que a gente chama high stakes, né, que vai decidir a vida do indivíduo, ela é única, é a prova final do semestre. A nossa legislação, ela é dura e rígida e exige que seja presencial. E isto é um problema neste momento. O próprio Conselho Estadual, eu estou tentando amolecer e dizer para eles que nós temos que ter mais maleabilidade, mas, por enquanto, a visão dele ainda é que a gente tem que ter presencial para cursos que foram autorizados presencialmente. No mundo internacional, uma discussão, um debate enorme a respeito do controle, se quem está fazendo a prova e está colando ou não. Por exemplo, com controle através da câmera, se tem movimento de olhos mostrando que a pessoa está desvirando o olho, por exemplo, fazer uma consulta lateral. Este tipo de, eu vou chamar de controle intrusivo, é altamente debatido hoje na literatura internacional, tem processo, tem um monte de coisa, não vou entrar nesse detalhe, mas amanhã às 11 eu convido vocês a assistirem o webinar com o Rodolfo, porque o Rodolfo da Univesp, ele tem polos porque ele tem que ter prova presencial, e o Rodolfo está tentando fazer uma mobilização e está tentando sensibilizar, vamos dizer assim, inclusive os agentes reguladores nesse sentido, tá? Então, falar de avaliação online é uma outra história bem complicada e bem longa, mas eu só queria dar essa dica para vocês de amanhã talvez poder participar. Sílvia está com o microfone aberto, eu pediria que a Thaís, a Flávia, falassem em seguida. Pode ir, Sílvia. Obrigada, boa noite. Paulo, muito obrigada por essa oportunidade. Eliana, que fala generosa. Oi, Sílvia. E eu tenho aprendido muito com os webinários da Unicamp. Tem me ajudado bastante no momento que eu estou afastada por pós-doutorado. E aí,
vendo como a nossa vida é provisória, né? E é muito leve, tudo muda. E nesse momento, Eliana, dando até algumas reflexões que os webinários da Unicamp têm me feito procurar entender melhor, se localiza nos arranjos curriculares com forte inspiração interdisciplinar e interprofissional, né? Porque tem sido um desafio a nossa Universidade Federal de São Paulo. Nós estamos com o calendário suspenso e, então, estamos aí nos preparando para que resposta daremos efetivamente para não retorno presencial das atividades, como há um mês achávamos que íamos todos voltar em agosto. Então, eu queria saber, na Unicamp, como têm sido essas unidades curriculares que transitam, tecem redes entre diferentes professores e diferentes áreas profissionais? Silvia, nós temos, na verdade, assim, existiam essas disciplinas chamadas AM e que nós tínhamos muito poucas e que elas tinham muito a ver com o interesse particular de um professor, muitas vezes numa área até de pesquisa. Vou usar um exemplo meu. Eu trabalho com infecções em obstetrícia, né? Em infecções em geral na ginecologia, além da área de educação. Eu poderia criar uma disciplina M para falar de infecções sexualmente transmissíveis, que é um tema geral de interesse para todo mundo, e daí os alunos, por interesse pessoal, faziam isso como eletivas, não necessariamente, inclusive, que valessem créditos, porque às vezes o nosso currículo é tão travado que não leva em consideração esse crédito ou não dá espaço para ele. Bom, o que aconteceu? O que eu já estava fazendo e que o Covid trouxe? Eu estava estimulando as pessoas a fazerem coisas um pouco diferentes. Quando eu sabia que alguém fazia alguma coisa interessante, que podia gerar uma M interessante, eu cutucava, vamos dizer assim. E agora, nos tempos Covid, e nós temos a criação da nova Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Isso é uma coisa muito, muito particular da Unicamp. É como se fosse uma... Não é nível de pró-reitoria, mas é um nível, vamos dizer assim, próximo. E com isso, as pessoas têm criado, então, por exemplo, existe uma AM agora de, sei lá, de violência de gênero, existe a AM de trabalhos, populações... como é que chama? Imigrantes. Existem AMs hoje que têm a ver com causas das pessoas, entendeu? Não só com áreas de pesquisa, mas que são naturalmente trans, inter, tudo que você quiser de disciplinares. Agora, como é que isso se forma? Porque se forma um grupo de interesse e aí os vários professores dão apoio para que essa atividade aconteça. E isso tem acontecido de várias maneiras e tem estimulado muito esses grupos que se uniam em causas, muitas vezes mais humanitárias, sociais, e que não achavam esse espaço dentro da universidade. E o que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos pondo espaço. Então, uma das disciplinas aí do Covid foi o pessoal do Instituto de Economia. E foi uma disciplina que deram um título, assim, Covid, não lembro agora, mas o impacto na vida na vida acadêmica do Covid. Bom, eles desmaiaram, porque eles tiveram, obviamente, 250 alunos cadastrados, quando eles achavam que era uma disciplina para 30, 40. Claro, que você abriu um espaço onde as pessoas... Aí, a professora que criou falou, o que eu faço com isso? Eu falei, fácil. Você monta várias turmas e convida um monte de gente que tem trabalhado com isso, vai fazer parte da sua disciplina M. Então, na verdade, eu acho que, na minha posição, eu preciso estar fazendo essas conexões, sabe? Quem está na gestão e consegue olhar o que está acontecendo em vários lugares, então tenho feito muito isso, juntar as pessoas. A AM é atividade multidisciplinar, obrigada. Então, juntando as pessoas, que é um nome antigo, né? Não foi eu que inventei, ele está lá no regimento, né? Ele não chamaria isso se eu tivesse criado agora. Então, é isso que está acontecendo, Silvia. E as pessoas estão deslumbradas. Eu fiz uma proposta agora para a gente criar uma disciplina M do segundo semestre sobre o Covid. Assim, o ganho do conhecimento, as novas experiências com o Covid. E aí, o pessoal da área de pesquisa, que normalmente está muito preocupado com a sua pesquisa, está todo animadinho. Ai, que legal, vamos fazer no tipo TED Talk? E aí, cada um fala da sua, e depois a gente discute, daí os alunos participam. Então, Silvia,
dando às pessoas a oportunidade deles mostrarem o que eles têm de melhor e conectarem isso com a graduação. E o esforço de que os currículos abram espaço para considerar essas atividades, porque às vezes ele está tão lotado de créditos obrigatórios que esses créditos são extra, né? Não valem oficialmente. Assim, bota no currículo, mas não fazem parte da conta. Flávia? Boa noite, Paulo. Boa noite, Eliana. Olá, eu sou de Flávia. Porto Velho, Rondônia, Oi. e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o curso de odontologia, que é um curso extremamente prático, né? Onde nós temos muitas atividades práticas, e às vezes a correlação da teoria, o aluno precisa da atividade prática. Como é que vocês estão trabalhando isso com os alunos aí, na ausência dessa prática na odontologia? Não está, Flávia, está suspensa, ponto. Não pode ter. Então, está tendo atividade teórica correlata, né? Vou falar da minha área, para não falar da sua, que eu não entendo nada. Ou sei lá, posso chutar o da sua e falar besteira. Tá bom, você tem que aprender a obturar o dente, a cuidar do dente. Tá, mas tem uma série de conceitos teóricos que você precisa fazer. O que nós estamos orientando as pessoas é assim, puxa tudo que é possível fazer remoto para agora. Puxa conteúdo que era do segundo semestre e que você consegue encaixar. Então, uma coisa que nós vamos fazer é assim, existe um programa das disciplinas que está oficializado na diretoria acadêmica, que é aquele que nós fizemos ano passado, não é? Aí alguém perguntou aqui se a teoria não está dissociada da prática. Tá, mas nós estamos todos dissociados hoje, né? É o que temos para hoje, né? Então, nós precisamos fazer isso para aproveitar. Bom, então, o que nós estamos dizendo para as pessoas? Como você tinha um programa de disciplina que não é o que está acontecendo, quando chegar no fim do semestre, vocês vão ter que redizer o que é que foi o verdadeiro semestre, tá? Então, as pessoas vão ter que dizer de novo qual foi a disciplina, qual foi a ementa, como é que foram os vetores, quer dizer, a carga horária, né? Como distribuiu as atividades. E aí, não tem as atividades, não vai ter prática, não, né? Não tem como, porque não teve. Ok. O objetivo que estava contido nessa disciplina, que exigia esta prática, você não pode transferi-lo para uma disciplina do segundo semestre ou do ano que vem? E você não pode, ao contrário, trazer para dentro da sua disciplina alguma coisa que estava nos seus objetivos da disciplina do semestre que vem? Este ajuste, estamos trocando a roda agora com o carro andando, tá? Então, Flávia, a odonto é um dos nossos cursos mais angustiados, por causa disso que você está falando. E por causa de uma outra coisa, que é como é que vai voltar na clínica, uma clínica que é lotada de cadeiras, que não tem espaços, etc, etc, né? Então, vai precisar espaçar, não vai poder voltar todo mundo, como não vai poder voltar para o laboratório. Ah, mas antes eles tinham 250 horas de clínica, e agora, fazendo isso, não vai ter jeito, nós vamos ter que ver o mínimo possível. Não tem como manter a mesma coisa. Não tem. Sinto muito, nós não somos culpados. A reitoria não inventou isso, o Covid. Não inventou a necessidade de isolamento social. Então, a odontologia, e aí eu peço encarecidamente para quem estiver nessa conversa e que for da área de odonto, juntem-se para conversar sobre odontologia. Juntem-se para trocar essas dificuldades, para trocar o que vocês podem fazer online, o que vocês têm de coisas que, como eu falei, sei lá, você tem alguma coisa, laboratório à distância existe já, né, o pessoal da área de exatas tem usado bastante. Tá, mas a Unicamp não tinha laboratório à distância, de repente você faz um acordo com a Tec de Monterrey, lá no México, que é nosso amigo, e que pode oferecer, porque nesse momento a coisa é necessária. De repente a gente consegue conversar com o MIT e conseguir abrir, estou falando possibilidades nesse nível, mas por que não podemos fazer aqui também? O próprio Paulo falou assim, nós temos aqui o negócio do Medicel, lá, preparação, vocês querem fazer? Nós estamos abrindo. Então, precisa ter solidariedade para fazer o que é possível fazer. O que não é possível fazer, não é possível fazer. Eu, Eliana, não tem solução para isso. Esse ciclo também é isso, né, Eliana? Oi? Esse ciclo também é uma ação, pelo menos para docente, para diminuir a angústia docente. Isso. E não só, né, Paulo, e oportunizar as pessoas estarem juntas, né, e de várias maneiras, e aproveitar o tempo. Então, vamos aproveitar o tempo, o que a gente consegue fazer? É isso? Então, vamos fazer. O Franklin estão perguntando para o Franklin se a Beno está fazendo essa discussão.
Eu não sei. Não, então, ele falou que está. Ele já escreveu que está. Tá bom. A Fernanda está fazendo essa discussão, sim, de como que vai voltar às práticas. Isso. A Fernanda, que é da nossa odonto, a Fernanda, que é da nossa odonto, está fazendo isso aqui. Mas o pessoal da nossa FOP tem se mobilizado, começado a procurar os outros cursos, ver como é que as coisas estão acontecendo, e vai ter que haver uma readaptação, quer dizer, não voltaremos ao currículo que tínhamos antes para quem está vivendo esse momento. Se depois nós vamos voltar ao mesmo currículo, também acho que não, tá, Flávia? Porque eu acho que nós vamos começar a perceber o que é realmente importante. A ANUP, Associação Nacional de Escolas de Universidades Privadas, também tem um grupo de trabalho da medicina que está discutindo essas coisas. Eu queria que a Paula abrisse o microfone dela, ela está com a mão levantada. Eu não consegui abrir isso, Paula, vai lá. E depois a Valéria vai fazer a pergunta do YouTube. Tá, Jé. Boa noite, gente. Professora, excelente, gostei muito de todas as sugestões. Se você pudesse, queria que você falasse um pouquinho sobre essa disciplina que você falou que vocês abriram de apoio à telemedicina, que teve muita procura. Fala um pouquinho mais dela, se for possível. Olha, eu não estou dentro dela, tinha gente aqui que está bem participando disso, mas o fato... aqui estão perguntando, alguém está perguntando assim, a telemedicina no ensino remoto e emergência, a Unicamp já tem um núcleo de telemedicina, teleconsulta, tal. Não, tudo isso foi feito rapidamente, a Unicamp não fazia isso. Assim, telemedicina genérico, sim, mas não existia teleconsulta. Então, o que tem hoje? Nós temos um monte de professor que está fora do front por idade, por exemplo. Estão se voluntariando para colaborar. Nós estamos fazendo teleconsulta para os próprios profissionais de saúde. A nossa psiquiatria está fazendo teleconsulta para quem está atendendo. Os nossos alunos estão sendo orientados a fazer teleconsulta para o público externo. E aí a gente montou rapidamente o sistema, pôs para acontecer. Agora, eu não posso te falar dos detalhes. Se você quiser detalhes, eu sugiro que você procure diretamente a Joana, coordenadora do curso, que é quem está, ou a Simone, que estava aqui, ou a Silvia Passeri, que estava aqui, que é quem está cuidando disso na medicina, não sou eu, tá? Tá, Joia, obrigada. Alguém está falando uma coisa aqui que é um problema, né? Que na privada o aluno tem o código do consumidor numa mão e o contrato na outra, e como é que lida com isso? Então, essa é uma questão que não nos vem diretamente, mas ela vem indiretamente, né? De qualquer maneira, o nosso curso é pago, ele é pago pelo consumidor do Estado de São Paulo. Quem consome dá uma parte do seu dinheiro, que faz o ICMS, que nos paga. Então, essa é uma razão para a gente não parar. O Fernando disse assim, eu tenho feito caso clínico, discutido os achados. Sim, exatamente. Para eu dar uma ideia para vocês, a Química, o Instituto de Química na Unicamp, gente, a Química é mais laboratório impossível, vocês concordam? Só que aí eles pararam para pensar. E pararam para pensar o seguinte, muitas horas do que eles falam no laboratório é o aluno ficar trabalhando a interpretação e a maneira de apresentar o dado. Uai, mas isso não precisa ser dentro do laboratório. Se eu tenho dado, isso eu posso fazer remoto. Eu preciso do laboratório para lidar com os equipamentos de laboratório, para aprender isso. Mas qual é o pensamento hoje da química? O papel do químico hoje, de ensino superior, não é mais ele ser o cara que pipeta, ele é o cara que junta as coisas. O papel dele hoje é interpretar. Então, eles estão totalmente reinterpretando o currículo. Passou a ser uma grande revisão curricular, porque eles falam, pera um pouquinho, mas a gente está fazendo um monte de coisa de laboratório que não é laboratório. Tem que ir para o laboratório fazer o que precisa. O resto nós podemos fazer de outro jeito. Então, acho que muita coisa a gente pode pensar assim. A Júlia, pode fazer a pergunta? Muito boa noite. Professora, eu queria primeiro agradecer, achei excelente também a discussão. Eu sou a atual coordenadora do internato da UERJ. E aí eu achei que tem algumas propostas bem alinhadas com o que a gente está fazendo. E uma das preocupações que você levantou, a gente está com um projeto, o internato está agora bastante inserido no projeto de voluntariado, né? A gente organizou frentes remotas de atuação e frentes assistenciais de atuação. Para essas frentes assistenciais, no primeiro momento, os alunos ficaram... como a gente está um pouquinho antes de vocês aí no caos, né? Então, lá para março, a gente teve, inclusive, um professor nosso que ficou muito grave, internado.
ficaram primeiro muito assustados, pouca gente queria participar das frentes assistenciais, e aí depois a gente promoveu um treinamento e os alunos foram ficando... A gente fez um treinamento que foi misto, né, por telemedicina, por remoto, um treinamento remoto com atividades presenciais, lideradas pelo Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias, que treinou eles com paramentação, desparamentação, depois uma ambientação nos novos fluxos do hospital e de alguns outros cenários, tipo a Policlínica Piquet Carneiro, e aí eles ficaram muito interessados e com uma ânsia para retomar a prática, que é uma coisa que às vezes angustia a gente perceber no seu discurso, que também tem essa angústia com a segurança deles, né? Que é uma coisa muito importante. Sim. E aí eu queria saber se no voluntariado de vocês tem gente atuando no front, né? A gente agora, o que a gente fez? A gente capacitou eles e depois a gente avalia frente a frente especial para ver se a gente libera ou não, e tem algumas que a gente liberou. Eu queria saber como é que vocês estão fazendo. Olha, então, assim, a Unicamp, ela começou, eu diria o seguinte, no front não, desde o começo, essencialmente não, mas ela tinha mantido algumas atividades dentro do plantão, chamando de atividades regulares do internato, tá? Entretanto, elas não tinham como ser regulares, porque eram poucos alunos fazendo plantões na obstetrícia, assim, plantão regular, como ele é mesmo, ou na clínica, ou na pediatria e tal. Mas aí, no meio do caminho, isso começou a ser questionado, porque, como eu disse, na verdade, não se configura como um estágio de verdade. E volto a dizer, no front não desde o começo, né? Atendendo a pacientes realmente na área de maior risco, não. Então, ela decidiu suspender, porque, na verdade, é isso o que as instruções, a regulamentação diz, que é para suspender. Uhum. E ela, então, suspendeu. Aí, começou a ser montado agora o sistema de voluntariado, como você falou, inclusive para a parte clínica, com o princípio de que é uma parte clínica com todo cuidado, não será no front, seria com todo equipamento, com todo o treinamento, etc, etc, etc. Então, estamos nesse momento de transição. Oi, Eliana, boa noite. Oi. A pergunta é a seguinte: se houve liberdade para o professor escolher com que plataforma trabalhar? Sim, simples e rápido, foi. A gente sugeriu fortemente o Google Sala de Aula, porque a gente está fazendo essa transição. Nós tivemos recentemente um problema de segurança em que a gente teve que bloquear todo o nosso Moodle, e tínhamos lá, sei lá, 2.500 disciplinas no Moodle, que inclusive essa área também está no Pró-Reitoria de Graduação, que teve que ser depois migrada, mas enfim, então Google Sala de Aula ou Moodle. Muita gente fala assim, eu uso Blackboard, não sei quem usa Canvas, não sei quem usa não sei quem. Blackboard, minha experiência como usuário do Blackboard, eu não acho nada melhor do que o que temos nos outros, né? Mas eu não sou uma mega especialista nessa área. Então, tem liberdade sim, e eles podem usar outras coisas também, se quiserem, Valéria. Tá, tem outra que acho que você já comentou, mas eu vou passar. Como vocês estão fazendo as avaliações e das atividades práticas, se reduziu a carga horária? Não, veja, a redução de carga horária, nós não reduzimos nada, a gente tem que seguir a regulamentação. A regulamentação do nosso Conselho Estadual diz que a gente pode fazer o nosso currículo pode ficar com a carga horária que as diretrizes dizem que ele pode ficar, entendeu? Então, isso vai precisar ser visto. Como a gente tem um excesso de carga horária, cá entre nós, a gente até pode reduzir a carga horária, só que eu tenho que dar oportunidade de experiências nessa área. E em relação à avaliação, da mesma maneira, ela é livre para que cada um componha o seu jeitinho, com esta coisa que eu já falei, que quem trabalha com avaliações finais, nós temos uma encrenca na vida, porque, primeiro, cá entre nós, não se recomenda fazer nesse período de estresse de Covid, não devia ter esse tipo de avaliação, e nós estamos para propor para a universidade inteira não ter nota, e ser só avaliação suficiente e insuficiente. Isso não foi decisão ainda, isso vai ser uma proposta, porque essa é a tendência internacional. Aqui o processo avaliativo das disciplinas durante esse período seja só 2 categorias, né? Passou, não passou, aprovou, não aprovou, etc. A próxima, você estava falando no começo
da apresentação sobre a entrega do tablet para os alunos. Então, a pergunta é como se deu essa compra e como foi que disponibilizou esse material para os estudantes e docentes. Então, para docentes não houve necessidade, né? Os docentes são suficientemente equipados, basicamente. Alguns têm mais dificuldade de internet nas casas, né? Isso sim é uma dificuldade. Mas o foco da nossa oferta são estudantes, tá? Estudantes essencialmente de graduação, eventualmente de pós-graduação. Então, como aconteceu isso? Os tablets foi assim, sabe? O mundo alinha as estrelas, às vezes, né? A nossa comissão de vestibular já ia comprar uma quantidade imensa de tablets para fazer a correção do vestibular. Então, usando esta compra da comissão de vestibular, nós aceleramos a compra e emprestamos os tablets da comissão de vestibular. Entendeu? Já tínhamos esse recurso extra-orçamentário previsto, então, foi uma oportunidade. Conseguimos doação, compramos alguns notebooks com mais potência, particularmente para alguns cursos da área de exatas que precisam de alguns programas que não dá conta no tablet. Então, esses notebooks estão sendo distribuídos para alunos específicos com necessidades. Então, os alunos se cadastraram, a gente criou um e-mail, e a nossa diretoria executiva de direitos humanos criou um voluntariado que recebia esses e-mails, organizávamos por classificação social e passamos a distribuir por classificação social. Ou entrega direta na nossa gráfica, inicialmente, mas isso a gente não está mais fazendo mais, e a outra, ou as unidades tinham a lista, por exemplo, sei lá, a geologia, tinha lá a lista dos seus alunos, Instituto de Geologia e Geografia, tinha lá a lista dos seus alunos que tinham necessidade, que preenchiam os critérios, isso é, aluno regular da Unicamp, obviamente, com índices sociais de necessidade. Então, esses alunos iam tirar na própria unidade. A gente mandava um pacote, eles assinam um documento de responsabilidade, porque esses tablets têm que voltar, eles são empréstimos por 6 meses. Ah, mas e se precisar mais tempo, porque o negócio prolongou? A gente vê o que vai fazer, tá bom? Obrigado. E mandamos. Ajudando na só um resposta. pouquinho, pelo correio, só um detalhe, pelo correio, nós mandamos os chips, tablets não. A pergunta anterior, a legislação atual permite a diminuição da quantidade de dias letivos, mas não permite a diminuição da carga horária. A carga horária tem que se manter relacionada às diretrizes. Miriam, você pode fazer a pergunta, você abre o seu microfone. E na fala da Miriam, estou fechando para a gente poder, tem muita gente indo embora e a gente já passou do horário. Miriam? Partiu, não, tá aí, Miriam. Tem disciplinas, né, que já foram aprovadas pelas instâncias superiores. Para que nós possamos atender a esse plano emergencial, aí a sugestão, pelo que eu entendi, são disciplinas de atividades multiprofissionais, disciplinares. Como que fica essa regulamentação dessas disciplinas dentro do PPC do curso? Desculpa, eu não me apresentei, sou professora da Universidade Federal Fluminense, Niterói, e sou do Núcleo Estruturante, né, de Desenvolvimento Estruturante, NDE, do curso de enfermagem. Então, hoje nós discutimos isso, então me veio essa pergunta. Miriam, na verdade, talvez eu não tenha sido clara, os currículos foram mantidos. 97% das disciplinas estão acontecendo. O que acontece é que nós criamos e estimulamos a criação de disciplinas que pudessem alojar alunos que tomassem a decisão de que não iam dar conta de tocar o seu currículo regular, mas que nós queríamos que eles se mantivessem ativos e matriculados em alguma disciplina. Então, ele tem o direito de optar por, eu não vou fazer nenhuma das disciplinas que estavam previstas para o meu semestre, mas eu vou fazer
por exemplo, a disciplina M de voluntariado. Então, ela é uma oferta adicional, mas a gente continua prevendo cumprir o PPC, esticando todos os currículos um ano. Entendi. Porque na Unicamp, você integraliza 50% a mais do tempo do curso. Se for 4 anos, são 6, se for 5, dá 8. O que nós fizemos? Todas as integralizações têm um ano a mais. Isso é, se você fizer devagar o ano de 2020, ok, você ganhou um ano para continuar depois. Tá. E essas disciplinas seriam, tipo, optativas? Elas são disciplinas eletivas, né? Para nós, a gente chama de eletivas. Eletivas. Ok, muito obrigada e parabéns. Obrigada. Ellen, para a última pergunta, daí a Eliana, se já quiser aproveitar e fazer o fechamento. Olá, boa noite, eu também sou da Federal Fluminense. Opa! Pode falar, Ellen. Ixi, acho que ela tá, acho que a internet dela não tá caindo. Tá caindo? Tá me ouvindo agora? Agora sim, Ellen, pode falar. Agora sim, pode falar. Então, tá bom. As disciplinas que são consideradas aí como disciplinas multi, elas vão ser integralizadas no currículo apenas como disciplinas optativas, correto? Por enquanto, sim. A menos que gostem tanto da ideia que daí, porque eu não decido isso, né? É o curso que tem que decidir. Certo. E as disciplinas? A minha esperança é que daí elas mudem para alguma coisa a mais. As disciplinas curriculares que estão nesse plano emergencial, elas não estão desenhadas no PPC, então vai ser feita equivalência? Ellen. Não, Ellen, elas estão. O plano emergencial foi dizer que disciplinas você teria que cancelar, que disciplinas você teria que modificar um pouco, ou afirmar as que ficam. 97% afirmou-se, elas continuam com atividade remota, eventualmente precisaremos de um tempo no final para fazer alguma coisa presencial. Esse alguma coisa presencial vai ser rediscutido a partir de agora. Então, compreendendo isso, elas se mantiveram com o conteúdo carga horária, aquilo que foi ser remoto está assegurado naquele crédito, naquela, não é isso? E o que não pôde ser realizado, aí, digamos, de 90 horas, 15, 20 horas, a gente vai planejar futuramente. Mas ela é aquela disciplina, com aquele código, com aquela carga horária, ok? Sim, ela continua lá. O que nós vamos fazer agora, Ellen, nós vamos fazer a versão 2.0 dela, entendeu? Porque ela tinha um planejamento 1.0. Está acontecendo de um outro jeito. Então, eles vão ter que me dar agora qual foi o 2.0. No 2.0, eu posso dizer que aquelas 15 horas que faltaram da prática não serão mais parte dela. Que eu estou jogando um semestre na próxima disciplina, entendeu? Compreendi. E aí você consegue fazer com que ele integralize ou no prazo correto, ou dali a 6 meses, ou como ele desejar, não é isso? É isso, é flexibilidade, vai ajeitando. Todo mundo vai ter que entrar no modo flex. Outra pergunta, as disciplinas que 90 e pouco, mas sobrou aí umas disciplinazinhas, essas são todas de conteúdo prático? Tem algumas que, na verdade, assim, era uma situação muito específica. Para você ter uma ideia, disciplina de alemão, tá? Porque tá bom. Alguns cursos têm disciplina de alemão 1, 2, 3, 4, tá? Então... Entendi. Então, ou tem uma que por exemplo, na engenharia elétrica tinha uma disciplina que o professor que dava disse assim, não, eu não vou dar nada, não tem jeito, não tem o que mudar, bota essa disciplina para frente. Ponto. Essa foi cancelada. Porque muitas que o professor dizia assim, olha, eu não vou fazer nada remoto, mesmo que não tivesse prática. Não, a disciplina eu não faço remoto. A unidade disse assim, espera um pouquinho, mas se você não faz, Zezinho, seu amiguinho, está com vontade de fazer, topa?
Topa, Zezinho? Topa. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então tá, então dessa vez é Zezinho, não vai ser você. Ok, entendi. Muito obrigada, Eliane. Bom, Paulo, acho que temos que terminar, né? Isso, eu estava tentando fazer isso agora. Eliana, muito obrigado pela sua apresentação. Foi realmente um prazer ter você aqui hoje, todo mundo adorou. É um prazer trabalhar ver um trabalho tão bem feito como o da Unicamp. E eu queria pedir desculpas para todo mundo pelas dificuldades técnicas que a gente teve e dizer que toda terça e quinta agora estaremos aqui, né? Agradecer vocês e vê-los na próxima vez. Muito obrigado. Agradecer a Valéria, que me ajudou na parte técnica, agradecer toda a técnica da AFIA que nos deu o canal, aumentou a sala, agora a gente pode ter 3.000 pessoas aqui, e que estamos à disposição para colaborar, como você bem disse. A gente é uma empresa privada, mas a gente entende a situação atual, entende que todo mundo tem que estar unido para poder trabalhar em conjunto e sobrevivermos a essa crise sem tanto percalço. Tá? Obrigado. É isso aí. Obrigada, Paulo. Obrigada a vocês todos que estiveram com a gente. Obrigada, Valéria. Um monte de amigos que passaram aí no chat, não deu para ler todo mundo, ou fala ou lê, mas, enfim, foi uma ótima oportunidade. Então, boa série para todos nós. E todo mundo que se cuide. Até mais, gente. E boa noite a todo mundo. Obrigado.